A intervenção federal no Rio de Janeiro foi, talvez, a medida mais criminosa do usurpador Michel Temer. O que se espera é que esse sujeito pague na justiça pela longa fila de ilegalidades que ele cometeu ao decretar medida que vai custar bilhões aos cofres públicos do país por causa da intervenção militar no Rio de Janeiro, só para atender aos interesses políticos dessa desgraça humana em forma de gente que o Brasil tem o desprazer de chamar de presidente da República. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que assiste os vídeos do Blog da Cidadania, que acompanhe o nosso canal, que se inscreva no canal, que curta e compartilhe esse vídeo, que assim você nos ajuda a espalhar essa mensagem, que é o nosso trabalho. E agora vamos ao que interessa. A intervenção militar no Rio de Janeiro já é um fracasso de crítica, mas o que se teme é que aquela população acuada daquela cidade, diante de uma situação agravada pela crise econômica e política gerada pelo golpe de 2016, acabe caindo na farsa engendrada por Michel Temer. Estava precisando porque nós não temos segurança nenhuma. É um desespero, você sai na rua segurando a bolsa, teu filho sai, você não sabe se ele vai voltar. Então é fundamental, sim, termos essa intervenção. A solução que o governo federal adotou é fantástica. Em primeiro lugar, é preciso notar o ineditismo da medida que foi tomada no Rio de Janeiro. O que acontece é o seguinte: você vai me dizer, mas há muitas intervenções militares nas Olimpíadas, na Conferência do Clima que teve no Rio. Sim, são ocupações da cidade, principalmente do Rio, mas acontece em outras pelo Brasil, por forças armadas, pelos militares brasileiros. Porém, o que acontece é o seguinte: esse tipo de medida ele não é tomada como foi tomada essa medida no Rio de Janeiro, porque nos outros estados e no próprio Rio de Janeiro, em oportunidades anteriores, não foi propriamente uma intervenção federal decretada pela União e que tira os poderes do governador. Nas outras vezes que você viu, já foram 13 vezes desde 2009 que o Rio de Janeiro foi ocupado pelas Forças Armadas, mas isso aconteceu por pedido do governador e, na verdade, os militares que iam para o Rio ou para qualquer outro estado, eles ficam sob as ordens do governador. Dessa vez é diferente. O Michel Temer interviu no Rio de Janeiro, tirou os poderes do governador na questão da segurança pública. Então é a primeira intervenção militar federal de que se tem notícia desde o fim da ditadura militar no Brasil. Dito isso, vem a primeira pergunta que não quer calar e que foi feita, inclusive, também pelo site UOL, entre outros. O Rio de Janeiro está longe de ser o estado com maior incidência de violência e criminalidade. Ele é o 10º estado em termos de violência e criminalidade, ou seja, há 9 estados onde a situação é muito pior na segurança pública que o Rio de Janeiro, e mesmo assim, como você vê no gráfico, mesmo assim não houve intervenção militar ou federal de qualquer tipo nesses outros estados. Por que no Rio de Janeiro? Vale avaliar a péssima repercussão que teve mundo afora essa medida no Rio de Janeiro, com a tomada da cidade por tropas, por soldados, em um país que viveu uma ditadura militar de 20 anos. Pelo mundo afora, foi dito que a sombra da ditadura, do arbítrio, se abateu sobre o Brasil. E aí tem uma passagem engraçada, você vê aí a imagem, para não dizer que eu inventei, a imagem do UOL dizendo que houve uma péssima repercussão no exterior dessa medida.
E um outro fato interessante aconteceu. O ultra antipetista e bajulador do Temer, jornalista Ricardo Noblat, ele publica na sua conta no Twitter, ele que agora trabalha na revista Veja com a finalidade de falar mal do PT e elogiar o Temer, ele fala no Twitter que a imprensa internacional não entendeu nada, sempre defendendo o Temer, aquela coisa, bajulando o Temer. E ele diz ainda o seguinte, que a imprensa internacional já caiu na conversa dos petistas, comprando a ideia de que houve um golpe de Estado no Brasil. Mas se não bastasse o Noblat, o próprio general interventor, ele deu uma declaração para o Estadão, dizendo que a situação no Rio não é tão grave, que não justifica essa medida do Temer e que ele insinuou que há uma busca por mídia nessa medida. Então ele está insinuando aquilo que todo mundo já sabe, que essa intervenção é uma tentativa do Temer de faturar politicamente, de melhorar a sua imagem. Quem começou a matar essa charada foi o site de matriz russa Sputnik, como você vê aí. Ele diz, no português claro, que foi um golpe de marketing do Temer. E por que esse golpe de marketing? Para, evidentemente, tentar melhorar a sua aprovação e, quem sabe, ele sair do governo numa situação melhor, porque ele já está preocupado com o próprio destino, uma vez que não tiver mais a proteção da presidência da República e tiver que responder aos inquéritos criminais nos quais ele está em curso. Bom, se não basta para alguém tudo isso que eu já falei para provar que a intervenção militar no Rio é um golpe de marketing com finalidade política do Michel Temer e nada mais, vamos ouvir o próprio Michel Temer dizendo que a intervenção no Rio não é séria. A continuidade da tramitação da reforma da Previdência, que é uma medida também extremamente importante para o futuro do país. Quando ela estiver para ser votada, e naturalmente isto, segundo a avaliação das casas legislativas, eu farei cessar a intervenção. No instante que se verifique, segundo os critérios das casas legislativas, que há condições para a votação, reitero, eu farei cessar a intervenção.